Vamos para mais uma live aqui então, como sempre, batendo cartão aqui, trazendo bastante conteúdo sobre alimentação saudável, sobre emagrecimento definitivo. Então, como eu consigo ajudar vocês a traçar esse caminho do emagrecimento definitivo e não ter mais aquele efeito ioiô, aquele efeito sanfona. E hoje vou falar para vocês, então, como a gente vai construir os nossos lanches intermediários. Então, a gente vai dando uma sequência aqui para vocês conseguirem montar um dia de refeição saudável para vocês. E, obviamente, tudo muito focado aí no emagrecimento. Quando a gente pensa em emagrecimento, a gente pensa aí em ter uma alimentação saudável, fazer sempre uma reeducação alimentar. Nunca pensar no emagrecimento que a gente vai ter que fazer alguma dieta restritiva, a gente vai ter que cortar algum nutriente da nossa alimentação. Não. Pensar sobre emagrecimento é muito mais do que isso. É realmente a gente se reeducar, a gente aprender a nos alimentar da melhor forma, né? Quando a gente adquire conhecimento sobre uma alimentação saudável que faz bem para o nosso corpo, a gente consegue manter este emagrecimento aí, manter o peso. Então, indo para o nosso tema de hoje, né, que então é aprendendo a montar os seus lanches intermediários. Muita gente fala que não precisa ter esses lanches intermediários, a gente precisa só ali. Tem gente que já nem toma nem café da manhã, fica ali só com o almoço e o jantar, então as principais refeições. Só que aí acaba por comer demais, né, tanto no almoço e no jantar, porque não fez aí esses lanches intermediários, às vezes não fez nem um café da manhã, enfim, e acaba por comer demais. E aí acha que dessa forma vai conseguir emagrecer. Mas não é dessa forma que a gente emagrece. Até porque quando a gente faz esses longos períodos sem nos alimentarem e também a gente, quando vai para uma próxima refeição e vai com muita fome, a gente acaba por comer demais. Então, todo esse período que você ficou sem se alimentar e aí você vai e come demais numa próxima refeição, tudo aquilo que você ficou de jejum achando ali que está queimando um monte de caloria, nessa refeição que você comeu demais, você acabou ali que perdeu, né, essa queima calórica ali que você teve durante esse período que você ficou sem comer e comeu demais, então você acabou anulando um pelo outro e muito mais, né? Porque você acaba comendo demais, então você acaba consumindo mais calorias do que deveria. E, obviamente, tudo isso vai se acumular em forma de gordura. Então, é importante, sim, a gente fazer lanches intermediários para com que a gente não sinta tanta fome. Principalmente, e muita gente me pergunta isso, nossa, Nutri, mas eu sinto tanta fome à noite, eu me seguro durante o dia inteiro, mas chega à noite eu quero devorar a comida. Existem, obviamente, alguns fatores que contribuem para com que você chegue no final do dia, né? Chegue ali à noite com mais fome. E um desses fatores é não fazer estes lanches intermediários. Pode ser que você nem sinta tanta fome ali de repente à tarde, mas se você chegou à noite com muita fome é porque você precisava desse lanche intermediário. Quando a gente pensa num lanche intermediário, a gente tem que pensar que é um lanchinho, não é uma refeição. É diferente, por exemplo, de fazer um café da manhã, onde é uma refeição mais completa. Um lanche intermediário, numa porçãozinha, algo pequeno, só realmente para saciar um pouco a fome e fazer com que então a gente não chegue lá à noite com tanta fome. Eu já vou adiantar aqui, quando a gente tem que sim fazer uma refeição, a última refeição ela não pode ser tão tarde. Enquanto a gente está dormindo, a gente precisa ali fazer várias reparações, né, durante o sono, para com que o nosso corpo funcione bem ali e reorganize todos os nossos hormônios. Então, fazer uma refeição é importante isso, com que a gente tenha uma última refeição não tão tarde da noite também. Então, quando a gente pensa ali nos lanches intermediários que eu estava falando, a gente tem que fazer pequenos lanchinhos, né? E aí, o como deve ser composto este lanche para com que a gente, então, não fique com tanta fome, para com que esse lanche realmente nos
sacie. O ideal é sempre que estes lanches contenham tanto proteína quanto gordura, tá? Estes são os principais nutrientes que devem compor, então, os nossos lanches intermediários. O carboidrato, ele já não se faz tão necessário nesses lanches intermediários. Proteína para um lanche, por exemplo, pode ser um ovo, pode ser um queijo, pode ser um iogurte e pode ser também advindo ali de amendoim, algumas oleaginosas. Então a gente já começa a pensar ali de como então pode ser o nosso lanche. E aí a gente coloca então junto com uma gordura, só que uma gordura de boa qualidade, né? Unindo os dois, né? Uma proteína e uma gordura, vai te gerar uma boa saciedade. E você não precisa de uma grande quantidade, né? Com um pouquinho apenas, você já vai se sentir satisfeito. Pensando nos horários desses lanches, vai variar bastante, né? Você pode fazer 1 ou 2 lanches intermediários, dependendo aí do horário das suas principais refeições. De repente, de manhã, se você acorda, toma café às 6 horas da manhã, e aí vai almoçar lá pelo meio-dia, são 6 horas aí de intervalo, então normalmente precisa, né? Eu, por exemplo, sinto muita fome. Eu tomo café da manhã ali por volta de 6 horas. Se eu espero até meio-dia, eu tô morrendo de fome. Então, eu tenho que fazer um lanchinho ali por volta de 9h30, 10 horas. E aí, eu consigo chegar no almoço sem muita fome. Se eu não faço esse lanche, eu chego no almoço com muita fome. Aquela dor até que incomoda. E aí, faço o almoço meio-dia. E aí, aí você vai jantar lá 7 horas da noite. E aí você vai ficar do meio-dia às 7 horas, é um intervalo muito grande. Então você pode fazer de 1 a 2 lanches intermediários nesse meio tempo. Mas um lanche intermediário ali por volta de 4 horas da tarde já vai muito bem, que aí você consegue chegar lá no seu jantar sem muita fome também. Mas, obviamente, isso tudo vai depender aí da dinâmica de vocês, como que é na casa de vocês, como que quais são os seus horários, aí tem o horário do trabalho, enfim. Então, aí vocês vão adaptando da melhor forma para vocês, tá bom? Só pensando aí, então, entre almoço e jantar, quantas horas eu tenho, e coloca um horário de lanche nesse meio. E a mesma coisa de manhã. Se, de repente, você vai lá e de manhã, o seu café da manhã é 8 horas, 9 horas, às vezes não precisa desse lanche intermediário. Se você almoça entre meio-dia e 1 hora, porque aí o intervalo é muito pouco, tá? Então, às vezes, não precisa do lanche da manhã. Então, falei um pouquinho dos horários, falei da composição, falei que precisa, então, de proteína e de gordura. Ambos têm que ser de boa qualidade, né? Para com que então gere uma boa saciedade, tá? Lembrando então que a gente não precisa, esses dois juntos gerando uma boa saciedade, você não precisa de uma grande quantidade desses dois alimentos, né? Com um pouquinho, uma porção pequena, você já vai se sentir muito saciado e você consegue aí não ficar com muita fome até chegar à sua próxima refeição. E aí eu trouxe opções para vocês de lanches bem rápidos que vocês conseguem deixar ali na mesa de vocês e comer bem rapidinho mesmo, para não ter que, de repente, sair, ir para uma cozinha, enfim, preparar o seu lanche. São coisas realmente muito práticas. Às vezes a gente está correndo, fazendo as coisas do trabalho que a gente não pensa, que esquece até de ver o tempo passar. Então, às vezes, colocar até um relógio, colocar um alarme para a gente se policiar. Falar, ó, tá na hora do meu lanche, deixa eu fazer um lanchinho. E parar ali, tirar da gaveta, colocar ali e ir comendo enquanto você continua ali trabalhando. Agora eu vou trazer para vocês uma opção de iogurte com fruta e granola, como uma opção de lanche intermediário. Lembrando só que essa granola tem que ser uma granola boa. Eu vou passar para vocês aqui uma opção super boa, super bacana e super fácil de carregar, que a gente pode, então, às vezes, comer lá no trabalho, enfim, até em deslocamento, quando a gente está também, que fica super fácil, então, para fazer esses lanches intermediários. São as oleaginosas, né? Você fazer um mix de oleaginosas ali, colocando castanhas, colocando amêndoas, colocando macadâmia, enfim, colocando ali um mix que você melhor preferir, fazendo um punhado deles,
E aí eu sempre fico aqui com a mão, porque é um punhadinho, né, a gente faz um punhadinho desse aqui, de mix de oleaginosa, a gente não pode comer muito. E nem precisa, porque elas realmente saciam bastante. E se você come muito, você pode ficar com algo grave, principalmente de castanha do Pará, grave. Pode intoxicar e também, se a gente comer muito, pode até dar diarreia aí pela quantidade de gordura que elas... Mas elas são boas fontes, então, de gordura e são boas fontes de proteína também. Então, num mix de oleaginosa, você já tem as duas coisas, já tem a proteína e a gordura que você precisa aí para saciar aí a sua fome e fazer com que você não chegue na próxima refeição com muita fome e ataque aquele almoço e aquele jantar. E é super fácil de fazer, você compra um pouquinho de cada ali, faz o seu mix, põe num potinho e leva. Para mim é uma das melhores opções que tem, porque elas realmente são muito ricas ali, tanto em gordura quanto em proteína, e vai te saciar muito. Tem bastante nutriente ali, tem selênio, tem zinco, enfim, tem vários nutrientes bons para o nosso corpo que vão dar aí substrato para ele trabalhar de uma forma ali que vai até melhorar o seu humor, tá? Então, aumentando a liberação de serotonina, enfim. Então, isso acaba até ajudando nessa parte também. Então, assim, oleaginosas eu acho excelente, tá? Mas lembrando que é um punhadinho, não pode ser em grande quantidade, porque uma que elas são calóricas, senão e outra que, né, se comer bastante aí, você pode até ter um desarranjo intestinal também. Tá? Uma outra opção, né, que eu trouxe aqui para vocês, essa é um pouquinho mais diferente, mas também não deixa de ser prática, você já pode levar no seu potinho também para o trabalho. Isso é uma excelente opção. É coco seco, às vezes é um pouco mais difícil de achar, às vezes você acha na feira, né? Na feira é excelente, você acha de tudo e sempre fresquinho. E aí você come o coco seco e passa um pouquinho de pasta de amendoim. Não sei se vocês gostam de pasta de amendoim, mas a pasta de amendoim sem açúcar é excelente fonte de proteína. Então, o coco vai fornecer gordura de boa qualidade e a pasta de amendoim vai ter, então, a proteína de boa qualidade. Então, os dois juntos vai fornecer aí os dois nutrientes que o nosso corpo precisa para saciar. E aí, o coco seco vai ser um pouquinho, uma lasca não muito grande. E aí, a pasta de amendoim também é um pouco ali para não ficar uma grande quantidade de novo, porque vai ser muito calórico. Mas é fácil de carregar também, você leva um pouquinho de pasta de amendoim, leva o seu pedaço de coco e chega no trabalho e passa e come ali, que fica também rápido de fazer, né? Não tem trabalho nenhum, você pega o coco, compra a pasta de amendoim e só mistura um no outro, que fica excelente, tá, gente? Aqui a Noêmia falando que pasta de amendoim caseira é uma delícia, também é super fácil de fazer, tem uma receita, não sei se vocês me seguem no YouTube, mas eu tenho receitas lá de lanches intermediários também, inclusive tem a receita de pasta de amendoim para fazer em casa, super fácil também, você só precisa de amendoim e nada mais, né? Só bater o amendoim no processador, que aí ele vai virar uma pasta, né? E aí você não precisa acrescentar açúcar e também acaba saindo mais barato comprar, né? Aqui em São Paulo, a gente consegue achar em alguns lugares um pouco mais em conta. Existem umas marcas que são mais caras, mas a gente tem que tomar um cuidado um pouquinho aí, se de repente é tudo mais marketing do que realmente qualidade. Costumo comprar minhas sementes, amendoim, tudo relacionado a grãos na zona cerealista, onde é um lugar um pouco mais barato aí que a gente encontra e, obviamente, tem que achar um lugar que tenha bastante rotatividade ali para sempre ter produtos frescos, tá? Então, continuando, né, com as opções de lanche, falei aqui falei do mix de oleaginosas e falei do coco seco com pasta de amendoim. Né? São duas opções aí rapidinhas de fazer e que você consegue levar para o trabalho. Agora eu vou passar uma, talvez aqui, aí vocês vão me falar se vocês já fizeram, se vocês acham estranho ou se vocês vão, de repente, se permitir conhecer um pouco novos sabores também.
eu quis trazer essa opção realmente por isso, né? Porque às vezes a gente coloca algumas limitações, né, na nossa criatividade e acaba não consumindo determinados alimentos aí por achar que de repente não são bons ou não combinam, enfim. Mas é excelente, fica super gostoso, né? E é extremamente. Só que essa opção, de repente, a gente tem que. Até dá para levar para o trabalho também, não é tão. Não é difícil, enfim, é só deixar cortadinho também, que dá para a gente levar para o trabalho também. Mas às vezes fazer em casa fica mais fácil. E que opção é essa? É comer abacate com ovo cozido. Eu sei que pode parecer estranho. Pode ser tanto ovo cozido, eu falo ovo cozido justamente porque dá para levar para o trabalho, né? Ou de repente pode ser o ovo ali, o ovo frito, enfim, o ovo estrelado, que aí você coloca em cima ali, pega um pouquinho de abacate, põe o ovo estrelado e come também. É realmente diferente, é uma opção muito diferente, a gente não está muito habituado, né? Nós brasileiros estamos muito associados ao abacate com o doce, mas normalmente o abacate pelo mundo aí, ele é comido como salgado, normalmente em saladas, patês, né, como a guacamole, e fica super bom. Gente, vocês precisam realmente experimentar. Aqui a Michelle falando, Cris, eu levo tomatinho cereja de lanche, excelente, isso é uma ótima opção também. Mas abacate cozido com ovo cozido, meu Deus, deve ser horrível. Não é o abacate cozido, é o abacate com ovo cozido, tá, Michelle? Ele não era horrível, não. Fica super gostoso, é diferente, mas obviamente não é o abacate inteiro. A gente vai pegar 1/4 desse abacate, cortar ali fininho, e aí você pega o seu ovo cozido e come os dois juntos. Se você quiser, de repente, colocar numa torrada para ter ali um carboidrato junto, ter um sabor um pouco diferente, até uma textura mais diferente para não ficar tão mole, né? Que o ovo cozido junto com o abacate, que é mole, tudo muito mole. Então, se você quiser colocar junto com uma torrada, também fica super bom. Mas aí atenção à quantidade, porque o abacate, né, é uma gordura, então ele é calórico. Já o ovo ele já não é tão calórico, mas também não precisa ser em grande quantidade. Então, os dois juntos, né? Super fácil de carregar, né? E aí, para o abacate não oxidar, não ficar pretinho depois que você corta, coloca umas gotinhas de limão, né? E aí ele não empretece, ele não oxida. Então, você coloca ali umas gotinhas de limão, então você consegue levar para o trabalho aí e carregar e colocar o seu ovo ali em cima e depois comer aí no seu lanche, tá? Então fica aí uma boa opção diferente para vocês experimentarem. Vocês vão. Algumas pessoas pode ser que não gostem, mas é legal vocês se abrirem para o novo, né? Saber aí que existem novas possibilidades, novas combinações que a gente pode fazer. De repente, se não gostar, faz a guacamole, né? Faz de forma diferente ali, que ali o abacate, como na salada, né? A gente está bastante habituado já a colocar de repente na salada, mas com um ovo cozido no lanche também fica super bom. Eu acho que vocês vão gostar, tá? Então permitam-se ao novo, a novos sabores, as novas combinações aí que é bom também, né? Muito bom, muito bom. Tomatinho cereja, cenoura, aquela cenoura baby, para levar de lanche da tarde também. São coisas muito fáceis, muito práticas, né? Que a gente pode consumir também. A única questão é que fica faltando um pouco ali de proteína, né? Porque até para a gente conseguir atingir a nossa quantidade ideal de proteína, porque quando a gente pensa em emagrecimento, a gente precisa fazer sempre a troca de massa de gordura por músculo. Então, se a gente não consome a quantidade ideal de proteína do dia, a gente não consegue fazer essa troca, né? Então, por isso que é importante ter essa proteína aí no lanche intermediário também. E aí, de repente, é o tomatinho cereja que você leva de lanche da tarde, coloca um queijo, né? Um queijo branco, por exemplo, que aí e combina super, né? Tomate com queijo, fica super bom. Então, coloca ali um queijo, né? Um queijo branco para comer junto com esse tomate, que já acaba sendo, então, uma quantidade aí de proteína a mais nesse seu dia. Né? E também, né, falei dessa troca, da importância de ter proteínas aí fracionadas ao longo do dia, para a gente conseguir fazer essa troca. E mais do que isso, né, quando a gente consome proteína no lanche da tarde, a gente não chega lá
no jantar, no chega à noite, morrendo de fome, né? A gente vai ficar mais saciada, tá? Então é por isso que precisa ter aí um pouco mais de proteína também no seu lanche da tarde, tá bom? Quer ver quantos ovos pode comer por dia? Aí depende muito, né? Se você de repente, eu como só ovo, como fonte de proteína, não como carne vermelha, não como frango, enfim, aí vai depender, né, como que é a sua alimentação de forma geral. Antigamente, né, isso já caiu muito por terra, que tinha uma quantidade máxima que a gente podia comer de ovos por dia. Hoje em dia a gente já não tem mais tanto, né? Existe o medo do colesterol, por isso que existia essa quantidade máxima de ovos. Pode ser que sim, aí obviamente isso vai depender de como está a sua taxa de colesterol, mas dizer que o ovo vai aumentar o seu colesterol, hoje em dia a gente já sabe que isso já não é mais tão verdade assim. Lógico, a gente precisa alinhar toda a nossa alimentação. Se você só come ovo, por exemplo, como fonte de proteína, tudo bem, né? Você come lá 2 ovos no café da manhã e aí você vai comer no seu almoço mais 2 ovos, tá tudo bem, não tem problema. Até porque se você fosse comer, por exemplo, uma carne vermelha, essa carne vermelha vai ter mais colesterol do que esse ovo às vezes, né? Então, não tem problema. Você pode fazer essa ação. Ok, a gente não precisa se preocupar tanto aí com a quantidade de ovos que a gente mais come no dia. A gente pode, de repente, comer tanto ali no café da manhã, no almoço, enfim, alinhando, obviamente, toda a nossa alimentação aí para o saudável. Aqui a Michelle colocando que você coloca um ovo cozido, você leva tomatinho e leva o ovo cozido também. Não precisa ter o abacate, tá, gente? É só realmente para vocês experimentarem e saberem que tem mais uma opção que de repente é bacana também vocês terem, né? E é super interessante, diferente e agrega ali em nutrientes riquíssimos, né? Tem ômega 3, tem gorduras de boa qualidade no abacate, que o nosso corpo precisa, ômega 9. O ovo, eu sou super fã de ovo, né? Ele é super nutritivo, então tem quase tudo que o nosso corpo precisa, né? Então, vitaminas, minerais, enfim. Então, é um excelente alimento aí, é um alimento super completo. Por isso que eu falo que não precisa, às vezes, a gente ficar tão restrita ali a quantidade de ovos que a gente pode comer no dia, justamente porque é um alimento muito rico em nutrientes e muito completo para o nosso corpo, tá? Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, né, a gente vai encerrando por aqui, mas eu vou esperar um pouquinho, que às vezes tem um delay, aí vocês só me falam se vocês têm alguma dúvida, se ficou, ou de repente se não ficou muito claro como fazer esse lanche intermediário, o que é uma gordura boa, o que é uma proteína, ou se vocês quiserem compartilhar aí mais um lanche da tarde, o lanche da tarde, com o lanche da tarde, algum lanche intermediário aí para a gente avaliar se está legal ou não. Então, só compartilhem aqui comigo, senão a gente já vai encerrando por hoje, né? Mais uma live aqui bastante rica e hoje bastante prática também, né? Aqui mostrando para vocês como montar o seu lanche intermediário. Se vocês tiverem, porque às vezes realmente é isso, falta um pouco de criatividade, né? Eu preciso comer e aí às vezes a gente fica repetindo sempre a mesma coisa, enfim. Então, no meu canal do YouTube tem lá bastante opções também de lanches da tarde. Então, se vocês quiserem, de lanches intermediários, então se vocês quiserem irem lá no meu canal do YouTube, NutriCris na Cozinha, vocês vão achar aí algumas opções também de lanches intermediários. Vai ajudar bastante vocês, tá bom? Aqui a Mari tá colocando... colega de profissão, é recém-formada, mas tem uma dúvida boba. Nenhuma dúvida é boba, tá, Mari? Uma clara tem quanto de proteína? Ele tem em torno de 6 gramas de proteína por unidade, né? Se for um ovo muito pequenininho, ele vai ter menos, né? Se for, tem o ovo jumbo, mas o ovo caipira, por exemplo, que é o ovo grande, né, a gente já não consegue aqueles ovos muito grandes, o jumbo que não, o
caipira não tem, aí é em torno realmente de 6 gramas, se for o jumbo são 7 gramas, tá? Mas em média 6 gramas. A Wanda aqui não costumo comer lanche e nem café da manhã. Aí, de repente, eu não sei se é por falta de tempo, ou se de repente já é o seu costume mesmo não fazer nem o café da manhã, nem os lanches, enfim, aí talvez teria que analisar realmente a sua rotina e se tá de acordo, né? Nem tudo para todo mundo é igual, né? Mas de forma geral a gente precisa fazer esses lanches para a gente conseguir ter todos os nutrientes que o nosso corpo precisa, né? E fazer também com que a gente não chegue nas refeições principais comendo muito, né? E é esse o intuito desses lanches intermediários. A Michelle aqui tem mesmo necessidade desse lanche intermediário? Eu muitas vezes não tenho essa fome. É isso que eu acabei de colocar, Michelle. Que é exatamente isso, né? Os lanches eles servem aí muitas vezes para fazer com que a gente consiga atingir as necessidades do nosso organismo e às vezes para não chegar nas principais refeições com muita fome. Se de repente, eu não sinto fome, estou super habituada, enfim, ok, né? Cada corpo reage ali de uma forma, tá? Mas se de repente, naquele momento à tarde você não tá com fome, mas você chegou à noite com muita fome, era porque você precisava desse lanche intermediário, tá? Aqui a Mari só respondi. Aqui, Vivi, foi ótima live, primeira vez aqui, olha só que legal, seja muito bem-vinda. Então, todas as quartas-feiras, às 19 horas, estou aqui respondendo as dúvidas de vocês e trazendo sempre conteúdo aí relacionado ao nosso tema de alimentação saudável focada no emagrecimento, tá bom? Muito, muito bom ter você aqui conosco hoje, Vivi. Aqui a Mari agradecendo. A Wanda não tem o costume do lanche, né? Aqui a Mari pergunta se é todas as quartas, isso mesmo, todas as quartas-feiras, então, às 19 horas. Estou aqui com vocês, compartilhando um pouco do meu conhecimento aí com vocês e ajudando vocês aí nessa jornada, né? Que a gente não fala nunca em emagrecimento numa corrida de 100 metros, né? A gente fala ali que é uma maratona, é aos poucos, devagar, mas sempre mantendo a constância, né? E sempre focada no seu objetivo maior lá na frente, que é de atingir então o seu emagrecimento realmente definitivo com uma alimentação adequada a você, com uma alimentação saudável, tá? Sem falácias, criando mitos na sua cabeça, com uma alimentação fácil, simples e saborosa, né? Que esse é o melhor e sempre trazendo boas opções com que vocês consigam aí aplicar toda a teoria aí, né, na prática também, porque senão de nada adianta, tá? Aqui a Leia no Facebook falando para mim foi bastante claro, parabéns, boa noite, Deus te abençoe também, Leia, muito obrigada por estar aqui conosco essa noite. A Mari aqui, soja é uma ótima fonte de proteína, se pode substituir pelo ovo. Pode sim, né? É que às vezes soja a gente não consome nos lanches, né? Mas pode sim, de repente, numa refeição principal, né? No almoço, fazer bolinhos de soja, ou de repente, se não for a soja, pode ser um feijão, pode ser uma lentilha, um grão de bico. Aliás, essa é uma ótima opção também, né? Pastinha de grão de bico, que é o hummus, né? Que às vezes a gente pode fazer um patezinho ali e colocar também numa torradinha, rega um pouquinho de azeite, que acaba sendo uma boa opção também para vocês fazerem aí de lanche, né? Mas soja é uma boa opção aí também, como para fazer aí a sua fonte de proteína, tá bom? Aqui a Michelle, grata pela live, saudades. Ai, saudades dos meus pães! Para quem não sabe, aqui eu faço pães também. Faço os pães aí de longa fermentação, que são pães aí que são mais saudáveis, muito mais fácil de digestão, são melhores aí para o nosso organismo também, né? Para com que a gente não fique sem o nosso sagrado pãozinho aí de cada dia, né? A gente consegue sim consumi-lo,
mas sabendo, né, tendo um pão de boa qualidade. Mas então é isso, obrigada a vocês aqui que estão me acompanhando, né, tanto pelo Facebook, YouTube e aqui pelo Instagram também. Então, gratidão, né, por mais essa live de hoje, por vocês compartilharem tanto aqui comigo, né, a gente fazer essa interação, esse bate-papo bom aqui, e eu conseguir ajudar um pouquinho vocês aí nessa trajetória. Então, não esquecendo, semana que vem, quarta-feira, às 19 horas, vamos fazer, então, vamos montar juntas aqui as refeições principais, tanto o almoço quanto o jantar, tá? E dicas aí do que ter, do que não ter, enfim, para realmente trazer aí as melhores opções para vocês. Tá bom? Então, aqui, Wanda, obrigada a você, Noêmia, boa noite. Fiquem todas com Deus, né? E um bom restinho de semana para vocês. Um beijo grande para todas. Tchau, tchau, gente.